Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos com mais uma aula de Física para o primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos começar a falar do ciclo 5 do nosso plano de estudos tutorados. E o assunto da aula de hoje, nós vamos conversar sobre equilíbrio de corpos extensos. Mas o que seria a definição de um corpo extenso? Em física, muitas vezes, a gente despreza o tamanho de um objeto para fazer a análise de movimento ou a análise das forças que estão sendo aplicadas sobre ele. Quando isso acontece, nós dizemos que estamos trabalhando com uma partícula. Agora, quando a gente precisa levar em consideração o tamanho do objeto que está em movimento ou sob a ação de algumas forças, a gente classifica esse objeto como sendo um corpo extenso, certo? Só que aqui tem um detalhe. Essa classificação entre partícula e corpo extenso, ela não tem absolutamente nada a ver com o tamanho do objeto em si. Na verdade, para a gente poder definir se um objeto vai ser considerado partícula ou corpo extenso, a gente tem que analisar qual é a situação problema e qual é a dimensão deste objeto dentro dessa situação problema. Então, às vezes eu posso falar de um carro considerando ele como uma partícula, ou o mesmo carro, em determinadas situações, sendo considerado como um objeto extenso, um corpo extenso, ok? Então, hoje nós vamos começar a falar aqui da ideia dos corpos extensos, ou seja, o tamanho destes objetos precisa ser levado em consideração na hora de fazer a análise, ok? Bom, e aqui eu quero apresentar para vocês um conceito novo. Já que eu vou falar de corpo extenso, a gente precisa trabalhar com algumas informações adicionais, além daquelas que a gente já viu nos ciclos anteriores, como velocidade, aceleração, força. A gente agora vai começar a trabalhar com outras questões, como, por exemplo, a grandeza física chamada de torque. O que é o torque? Eu costumo dizer para os meus alunos que essa grandeza ela está diretamente relacionada com a capacidade que um corpo extenso tem de girar a partir de um ponto de apoio. Esse ponto de apoio pode ser das mais variadas configurações, mas talvez o melhor exemplo que a gente pode considerar, que todos vocês têm na casa de vocês, seriam as portas dos quartos, da sala, porta de entrada. Todas elas se movimentam baseadas na ideia do torque. Talvez vocês não tenham parado para pensar muito sobre isso, mas vou colocar uma pergunta para vocês refletirem aqui agora. Vocês já pararam para pensar por que as maçanetas das portas elas ficam do lado oposto aonde ficam as dobradiças? Por que tem que ser dessa forma? Por que, por exemplo, não posso ter uma porta onde a maçaneta está no meio dela, geometricamente falando? Será que tem alguma explicação para isso? Conseguiu pensar alguma coisa, estudante? Isso tem relação direta com o conceito de torque que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. O que acontece? Essa grandeza, ela depende basicamente de 3 fatores para ser calculada. Depende da força que eu estou aplicando sobre o objeto, depende da distância entre o ponto fixo e o local onde eu aplico a força. Daí está a explicação do porquê que a maçaneta fica bem distante da dobradiça, porque quanto mais longe eu tiver, menos força eu preciso fazer para abrir ou fechar essa porta. Eu consigo exercer um torque grande sobre a porta, mesmo com uma força pequena. A mesma coisa acontece, gente, quando eu pego uma chave como essa aqui, uma chave de boca, para a gente poder desapertar ou apertar parafusos. Quanto mais extenso for esse cabo aqui, ó, maior será a minha distância do ponto fixo até o ponto de aplicação da força. Quanto mais distante for esse ponto, menos força eu preciso fazer para exercer o mesmo torque. Vocês também já podem ter visto uma situação
parecida com essa aqui em borracharia. Às vezes a pessoa vai trocar o pneu de um carro e aí ela pega a chave de roda e coloca um cano para alongar o cabo da chave. Para que ela está fazendo aquilo? Justamente para aumentar essa distância aqui. Se eu aumento a distância, eu vou fazer um torque grande com uma força pequena. Esse princípio é fundamental para a gente entender funcionamento de alavancas e o equilíbrio dos corpos extensos, que a gente vai discutir na aula de hoje. Apenas para a gente poder completar, tem mais uma informação que deve ser levada em conta, que é o ângulo entre o braço da minha alavanca e a aplicação da força. Normalmente, a gente considera, para efeitos de simplificação, que a força atua numa direção perpendicular ao braço da alavanca. Dessa forma, esse seno de θ que está aparecendo aqui na minha expressão fica igual a 1. Então, eu elimino aquele termo para ficar mais fácil de trabalhar matematicamente. Tá? Mas se, por exemplo, eu aplico uma força assim e a mesma intensidade de força assim, no primeiro caso eu estou produzindo um torque maior do que no segundo. Ok? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui quando a gente está falando dessa grandeza. Vamos partir para a próxima parte, pessoal? Olha só, aqui uma figura mostrando exatamente a ideia do torque que eu acabei de apresentar para vocês. E é importante eu falar uma coisa aqui em relação a uma convenção que é adotada na física. Toda vez que uma força é aplicada sobre um corpo extenso, produzindo torque, se o giro deste corpo for no sentido horário, vamos dizer que esse torque é positivo. Agora, se a força aplicada produzir um giro do objeto no sentido anti-horário, aí nós dizemos que o torque tem sinal negativo. Isso é importante, eu vou mostrar daqui a pouco, em exemplos que envolvem alavanca, porque a gente vai ter um lado da alavanca realizando um torque positivo e do outro lado eu vou ter um torque negativo, para que eu consiga manter esse conjunto em equilíbrio. Beleza? Continuando então, gente, agora eu quero falar um pouco sobre o que nós chamamos de condição de equilíbrio. Nós falamos um pouco dessa ideia também lá quando eu estava falando sobre as leis de Newton no ciclo 3. Né? Não sei se todos vocês vão se lembrar, mas a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, ela diz o seguinte, que um corpo que esteja em equilíbrio, ele vai estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. E o que nós chamamos de condição de equilíbrio naquela oportunidade? Nós dizemos que ou não tem nenhuma força sendo aplicada sobre este objeto, ou que o somatório das forças aplicadas era igual a zero. Porém, a gente naquela oportunidade estava falando apenas de partículas. Nós não estávamos ainda falando de corpos extensos. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E eu vou mostrar um desenho aqui no quadro para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Só um instante, deixa eu abrir aqui. Para vocês entenderem um pouco melhor. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho um objeto qualquer, um objeto aonde eu vou aplicar duas forças sobre ele. Duas forças em sentidos opostos e com a mesma intensidade. Vamos dizer aqui, ó, que F1 seja 10 newtons e F2 também seja de 10 newtons. Do jeito que está ali no quadro, pessoal, esse corpo ele estará ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Por quê? As duas forças estão atuando mais ou menos próximas, passando perpendicular ao centro de gravidade desse corpo. Então, aqui, apesar de ser um corpo extenso, não acontecerá nada, não haverá nem movimento, ou se tiver em movimento, vai ser um movimento com velocidade constante. Agora, vamos mudar um pouquinho só a posição daquelas duas forças ali. Eu vou usar o mesmo desenho, só que eu vou apagar isso aqui, ó, rapidinho,
Epa, apaguei um pouquinho do bloco também, mas vamos corrigir isso aqui. Aqui, ó. Vamos imaginar agora que as duas forças aplicadas estejam dessa forma aqui. São as mesmas duas forças, F1 e F2, com a mesma intensidade, de 10 newtons cada uma. Nesse caso, aluno, o nosso corpo vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme? Não, né? O que vai acontecer aqui? Esse corpo, por causa da ação das duas forças estarem atuando fora daquela linha perpendicular ao centro de gravidade do objeto, vai fazer com que ele rode desse jeito aqui, ele vai girar. E aí, aquelas condições que eu mostrei agora há pouco da primeira lei de Newton, elas estão sendo violadas. O nosso objeto tem uma força resultante igual a zero, mas não está nem parado e nem em movimento retilíneo uniforme. Então, peraí, quer dizer que Newton estava errado quando ele afirmou aquilo para vocês? A resposta é não, ele não estava errado. Acontece que, como eu disse para vocês, a gente estava falando ali de uma situação onde estávamos lidando com uma partícula. Quando lidamos com um corpo extenso, como foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês, a gente precisa prestar atenção em mais uma coisa, além da força resultante ser igual a zero, claro. A gente vai precisar que aconteçam essas duas coisas simultaneamente quando estamos falando de corpos extensos. Eu precisarei que a minha força resultante seja zero e também precisarei que o torque resultante seja zero. Ou seja, o meu corpo ele não pode, teoricamente, girar. Porque se ele girar, significa que o torque resultante é diferente de zero. Foi por isso que, naquele segundo desenho que eu mostrei, aparentemente a gente estava falando que Newton estava errado. Só que ele não estava porque, como eu disse, aquela primeira frase que eu mostrei resumia-se ao comportamento de partículas. Quando pensamos em corpos extensos, nós precisamos incluir essa parte do torque resultante nulo para que a primeira lei de Newton esteja escrita de forma adequada para estes corpos. Tranquilo, pessoal? Vamos então agora falar da principal aplicação que nós temos do torque, que são as... Isso aqui é sobre o centro de gravidade, então só para relembrar, o que acontece? Normalmente, o centro de gravidade de um corpo, ele pode ficar no centro do objeto. Isso a gente costuma falar quando o corpo é homogêneo. O que seria um corpo homogêneo? Esse controle aqui, por exemplo, ó, significa que toda a massa dele está concentrada de modo uniforme por toda a sua extensão. Então eu posso dizer de forma aproximada que o centro de gravidade ou o centro de massa está bem no centro desse controle. Mas será que isso é aplicável para qualquer corpo? Na verdade, não. Olha só, mais um exemplo aqui para a gente poder pensar. Tem aqui um martelo. No caso de um martelo como esse aqui, que a gente compra em loja de ferragens, será que o centro de gravidade dele é aqui? Não, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou segurando aqui, ó, ele está girando. Então, significa que o centro de gravidade não pode ser aqui. Mas se eu segurá-lo por aqui, será que ele fica em equilíbrio? Olha, será que se eu colocá-lo assim, ele para? Vou tentar fazer com o meu dedo aqui, ó. Olha, não está girando agora, tá vendo? Eu estou apoiando meu dedo aqui, ó, nessa parte. E por que isso acontece com o martelo dessa forma? Eu tenho que ficar com o meu dedo mais próximo desse lado. Porque essa parte é muito mais massiva, tem muito mais massa do que o cabo. Então, aqui eu vou ter uma ação de uma força maior para girar do lado de cá do que do lado de lá. A mesma lógica eu posso pensar para uma vassoura. Se eu pego uma vassoura como essa aqui, ó, a parte maior da massa está concentrada aqui, desse lado, né? E se eu quiser, então, descobrir qual é o centro de massa dessa vassoura? Existe um procedimento prático bem fácil para vocês perceberem isso. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar as minhas duas mãos aqui, esticadas, e agora eu vou aproximando aqui, ó, até fazer com que ela fique parada. Ok? Aqui, ó, tô fazendo aqui devagarzinho, ó, aqui, ó. Tem que ser um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Então, mais ou menos onde estão minhas duas mãos agora, ó, é o ponto aproximado do centro de gravidade da minha vassoura. Percebam que eu estou muito mais próximo agora do
da parte mais massiva da vassoura do que do centro do cabo, né? O centro do cabo, se eu colocar a mão aqui, ó, a vassoura roda, porque há uma capacidade de rotação aqui. Beleza? Bom, como eu disse para vocês, agora eu quero falar um pouquinho sobre alavanca. E o que é uma alavanca? Basicamente, nós estamos falando aqui de um sistema, que a gente chama de máquina simples, aonde eu vou aplicar uma força sobre um objeto, normalmente com um efeito multiplicativo. Eu vou aplicar uma força pequena num lado da minha alavanca para poder ter uma força grande do outro lado. E toda alavanca, ela possui 3 pontos básicos, que são o quê? Nós temos o ponto que chamamos de ponto de apoio, ou ponto fixo. Nós temos o ponto aonde a força está sendo efetivamente aplicada por você, que nós chamaremos de potência, e o ponto aonde eu quero que aquela força atue na prática, que é o que nós chamaremos de resistência. Então, prestem atenção, estudante. Nós temos, então, ponto de apoio, ou ponto fixo, ponto potência e ponto resistência. O que vai mudar de uma alavanca para a outra? Basicamente, é a disposição destes 3 pontos. Como que eles se organizam na alavanca. E é a partir dessa organização desses 3 pontos que a gente vai classificar uma alavanca entre interfixa, interpotente e interresistente. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de cada um desses 3 tipos de alavancas. Eu quero mostrar aqui agora. Olha só, uma alavanca interfixa, ela vai ter o seguinte, observem aqui na minha mão, eu estou com uma tesoura. Eu tenho o ponto fixo, que é aqui, ó, na junção das minhas 2 lâminas. Eu estou aplicando a força do lado de cá, então a potência está aqui. E desse lado aqui, onde a força efetivamente está sendo aplicada no objeto, é meu ponto de resistência. Pode ser uma linha, pode ser um pedaço de papel, pode ser uma carne. Eu trouxe uma tesoura de cozinha, né? Então, pode ser um pedaço de carne que eu estou cortando, ou alguma outra coisa. Então, potência do lado de cá, ponto fixo no meio e ponto de resistência do lado de cá. Então, como o ponto fixo está no meio, então por isso que ela é chamada de alavanca interfixa. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode citar de alavanca interfixa são aquelas balanças de prato que a gente às vezes encontra em mercearias mais antigas. Lá você tinha uma haste comprida, 2 pratos, um em cada extremidade, e você coloca coisas de modo que aquele braço de alavanca se equilibre. Ali também temos um outro exemplo de alavanca interfixa. Beleza? O segundo grupo de alavancas que nós temos são as alavancas interpotentes. E aí eu trouxe alguns exemplos diferentes. Ó. Eu trouxe um pegador de salada e um grampeador. Ambos são alavancas interpotentes. Por quê? Olha só. Aqui, ó, eu estou aplicando a força no meio entre o ponto de apoio e o ponto de resistência. Então, agora, ponto fixo está aqui, ponto potência está aqui, onde eu estou mostrando com os dedos, e ponto resistência está desse lado aqui. Então, como o ponto de aplicação está no meio, então a alavanca interpotente. Aqui nós temos esse exemplo. Num grampeador é a mesma lógica, né? Fica até mais fácil de ver o ponto de apoio aqui, né? E o ponto de resistência aqui. E uma vassoura também é uma alavanca interpotente. Olha só, quando você vai varrer alguma coisa, o que está acontecendo? Ó, a mão que está exercendo a força é a mão que está aqui embaixo. Ó. É a mão direita, no meu caso, né? Ponto fixo, a minha mão esquerda, que está segurando a vassoura, e ponto de resistência, a própria vassoura, onde está o pelo aqui embaixo, né? Então, vassoura, rodo, são exemplos que nós temos de alavanca interpotente. E para finalizarmos, a alavanca interresistente. A interresistente, o que eu tenho? Ponto de aplicação de força de um lado, ponto de apoio do outro e ponto de resistência no meio. Aqui um espremedor de limão, por exemplo, ó, se eu fizer assim, ó, a resistência está no meio, por isso que é interresistente. Ok? O que acontece, queridos? Só para a gente poder finalizar. Em qualquer situação que envolva uma alavanca, a gente tem que analisar aquelas condições de equilíbrio de corpo extenso que eu mostrei. Força resultante zero e torque resultante zero.
Bom, gente, agora eu estou terminando a minha aula de hoje. Façam os exercícios propostos no PET de vocês, procurem mais exercícios nos livros didáticos que vocês tiverem acesso. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, mande sua pergunta para mim, que eu terei o maior prazer de responder aqui no Ao Vivo. Bons estudos e até a próxima!